aí galera, sejam bem-vindos para mais um podcast do Nerdômetro Channel. Meu nome é Daniel. Tu tá do lado dele. Temos o agregado e temos o Hernan, que decidiram bater em papai e ninguém ganhou. Joking, pô, vai. E ninguém ganhou, porque ninguém disse em poupar, né? Muito Exatamente. bom. Igual na luta desse episódio. E pra começar já mais um episódio, mais um podcast falando de Chainsaw Man. E dessa vez o Hernan vai começar dizendo o que foi que ele achou de uma maneira geral desse episódio especificamente. Katana Man. Agregado. Os poderes da máquina, tava esperando. Ah, é isso também. Eu achei que foi uma boa visualização disso, porque no mangá é só... mostra um pouquinho, não tem algum literalmente, que teria uma animação, que é um in-between, que teria, no mangá tem a cabeça achatada e manchas de sangue no chão. Aqui deu pra ver realmente, foi muito bacana isso. Eu só acho estranho que tanto no mangá quanto no anime ela pede 30 e só tem 12. Não, você pega os detalhes. Pera lá. Não, realmente isso daí me chamou a atenção. Quem te garante que os outros... É 18? Quem te garante que os outros 18 não já tinham morrido antes? Mas eu gostei que eles adicionaram a cena deles no camburão. Sim, não tinha Gostei, no mangá. gostei. Não tem no mangá, eu gostei dessa cena que eles adicionaram. E particularmente, assim como vocês comentaram em relação aos poderes da máquina e o Katana Man, pra mim, acho que a ending foi emocionante. Então, foi uma das partes que mais me chamou a atenção. Mas começa a discussão lá do meio, calma, começa do início. Não, só tô dizendo de uma maneira geral, a ending foi a que mais me chamou a atenção. E aí, especificamente, destrinchando todo o anime, eu só queria fazer esse comentário pra dizer que o Maurício, sim, ele está aqui, ele só não vai comentar nada, de acordo com as palavras dele. Voto de silêncio. Ele está de greve contra a máquina de novo. Eu falei isso na semana passada no outro episódio. Chamei era pra falar mapa, falei máquina, depois falei máquina, mas enfim. Quebrando com o que eu tinha falado no episódio anterior, né? O episódio 9 ele começa exatamente de onde parou. E aí, como eu tinha comentado com o Hernan antes de começarmos, parece que em todos os episódios eles vão trazer 3 minutos antes considerando o anime anterior, né, o episódio anterior, e fazer uma esticada assim do episódio, considerando o mangá, né, considerando o que traz no mangá, porque querendo ou não eles acabam adicionando algumas coisinhas que no mangá não tem, né. E até voltando nessa discussão, Hernan, a gente estava comentando sobre a quantidade de episódios e a quantidade de capítulos, né, do mangá e a possibilidade de haver 22, 24, 25. Não vai fechar em 24. Não Tem como fechar em 24. Eu peguei anteontem, ontem e hoje pra reler essa primeira parte. Não vai fechar em 24. Eles vão ter que, se fechar em 24, vão ter que rushar muito pra tentar fechar em 24. Já acho difícil fechar em 48. Sim, eu tava falando que 48 seria o número perfeito de episódio que eu tinha em Chainsaw Man. Só que eu tenho que ver, por exemplo, eu tava vendo que eu reli, então deu pra perceber alguns detalhes. O episódio em que eles eles saem do hotel, vão pro bar e tem a casa da Kobeni, isso no mangá são 6 capítulos, que eles condensaram em um episódio só. Só que não dá pra fazer isso com todo o arco, assim. Não tem como fazer isso. Tanto que esse mesmo episódio de hoje foram 2 capítulos, 1 capítulo e meio, 2 capítulos. Então tô preocupado com o que vai vir. E uma das coisas que eu acho que me deixa muito pensativo com relação aos capítulos especificamente de Chainsaw, né, é que alguns parece que eles têm, sei lá, 10 páginas, 15 páginas, e outros parece que tem 5. 68. Outros parece que tem 5 páginas, aí acaba rapidinho, e tem uns que só falta não acabar, tá ligado? Eu fico, gente, o que tá acontecendo com esse negócio, tá ligado? Como é o capítulo 1, tipo, vai ler o capítulo 1 do mangá, assim, uma porrada, vai ser isso, aí tu pega o 2, aí 20 páginas. Aí segue esse ritmo, não é? Ué, isso é um livro? Aí o segundo, sei lá, 3 páginas de caderno, tá ligado? Um bagulho mó esquisito, completamente desproporcional. E aí, quando a gente leva isso também pro anime, a gente tem, por exemplo, o próprio episódio 1, ele é todo o primeiro capítulo, o episódio 2, se não tô enganado, ele é o capítulo 2. É o capítulo 2 e um pouquinho do 3, né? E
episódio 3 é só o capítulo 3, o restante do capítulo 3 e por aí A vai. partir do 4 eles só comeram tudo. Portanto que agora, pra chegar no episódio 9, é o capítulo 20 e pouco. E por aí vai. E o que vocês acharam dessa iniciada, né? Considerando que mostrou novamente a Rimeno. Acho que pra fazer a galera que não acompanha o mangá sofrer um pouquinho, né? Vendo ela de novo ali presente. O próprio Aki, uma das coisas que a gente estava comentando no episódio anterior é justamente sobre o Aki chorar, né? O fato de os caçadores de demônios terem ou não um parafuso a menos, digamos assim. E o que tu pensa sobre isso, Renan? Calma que no próximo episódio ele chora. Eu te garanto que no próximo episódio ele chora, que não deve aparecer agora, mas um pouco mais pra frente. Não um pouco mais pra frente, mas não, no próximo episódio mesmo. Terça-feira que vem já vai pegar uma parte bacaninha, mas me deixou tão confuso quanto no mangá essa luta contra o Katana, porque no mangá são umas 4, 5 páginas, alongaram um pouquinho mais no anime, e eu sinto que ainda falta um pouquinho, tipo, só aquelas coisinhas que deixa implícito, porque o Katana chega, a Infernal fugiu, aí tá lá o Aki, o Aki aparece lá catatônico e depois ele só some também. Ué, fumaça? Você tá ligado? Quem virou fumaça foi outra pessoa, mas enfim. Então, só acho que eles alongaram demais, não alongaram demais a luta, porque a luta ficou muito bacana. Ficou muito bacana mesmo. Eu não tenho nada a reclamar do Katana Man, sabe? Nada a reclamar. Eu não tenho nada a reclamar. Ficou muito interessante, ficou muito interessante. Uma das coisas que eu achei estranha, e aí eu vou ter que falar, e talvez tu fique um pouco incomodado com isso. Tem uma coisa que eu vou falar também. Com relação ao Katana Man nesse caso, é que eu acho as lâminas dele meio, sei lá, sabe aquelas réguas cegas? No mangá também, elas são muito largas, não é uma katana, é quase um picolézão do Cloud com uma ponta de 7 em cada braço. Eu pensei numa peixeira, tá ligado? Seria o facão Man, alguma coisa assim, nessa não vibe. katana. Mas algo que me incomodou de verdade é um pouco menos de coisa artística e mais de continuidade. Porque no episódio passado, quando a cobra come o fantasma, a outra doida que dá a unha pra cobra falar, some. Ela realmente só faz um e some. Aí agora quando ela fala some, ela vira fumaça. Roteiro? Aquelas invocações do roteiro? Naruto lá. Sim, não, mas então, seria bom se tivesse jeito. O Voice Maker tentando explicar o jutsu de substituição. É porque você vai pegar um tronco e aí você vai ficar no lugar do tronco. Não, pera. De onde que sai o tronco? De onde que sai o tronco, tá ligado? Exatamente. De onde que saiu a cobra? Pra onde que ela foi aí? Não, a cobra, não, a gente sabe que ela veio de Invocado, algum lugar, sim, invocado. exatamente. Só que é mais o modo como ela some. Podiam ser consistentes. Ou faz, sabe? Exatamente. É muito bom que como é o nome daqui? Onomatopeia. Onomatopeia, exatamente. É bom que ele solta também os sons, né? Explicando. A galera que não tá vendo nada, né? Pelo menos ela está ouvindo. Tá entendendo a situação. Mas eu também soube ser um pouco mais consistente. No mangá, o demônio cobra não parece uma cobra. A cabeça dela é feita de braços e tudo. E não tem não é como tá no anime, que o anime é uma cabeça de cobra. É só uma jararaca grande albina. Eu olhei e parecia uma minhoca cinza, tá ligado? Mas parece uma cobra ainda, mais no mangá. Sim. A cena aqui não tinha, né, dos presos no camburão, sendo empanturrados de comida. Última alegria antes da morte. O que me lembra muito Stranger Things, inclusive. A galera sendo alimentada pra depois serem jogados lá contra o Demon Gorgon. Tá, na quarta temporada. Na quarta temporada. Não assisti, obrigado pelo spoiler. Acho que tá na quarta temporada, né? De rolê. Chutou qualquer temporada de Stranger Things. Pô, não assisti. Eu não assisti especificamente a quarta, só. Sim, não. É isto. Mas é isto. Vejamos o que mais teve nesse episódio. Sentiu alguma coisa também nessa parte em relação a essa personagem? Inclusive,
um personagem que não foi explicada, né? Quem? Essa loirinha aí. A loirinha, Ainda não ela vai ser explicada depois. Aham, Ela vai ser explicada depois. não foi explicada. Tipo, acho que pra chamar atenção, eu gostei muito da luta, que ficou estendida, né? Ficou muito da hora. Uhum. Que como o Maurício comentou que não quer se pronunciar, no mangá são 3 páginas, né? Acabou. Sim. A trilha sonora eu achei muito da hora também. Os É, caras sim. tem um rock do nada ali. Antes, uma pena que... Era o que tá. Tudo aquilo que eu tinha comentado em relação à música durante as ações era o que tava faltando, cara. Era o que tava faltando. Era isso que tava faltando. Uma pena que só tocou antes da abertura. Depois da abertura não tocou Né? mais. Ele faz a pose, o Katana anda então vou te matar de novo. Aí começa Devil in the name of Devil. Eras, vai! Agora vai, vai vir um hype. Agora. Aí vem a abertura e não tem mais música. E aí quebra todo o clima, tá ligado? Mano, quê? Cadê? Aí tu fica escutando nada. Os sons da Eu música. já ia dizer o zumbido Mas das serras batendo em mas fora isso. metal, batendo em metal. Realmente a Cobain fez alguma coisa. A Cobain que vai aparecer um pouco, vai começar a aparecer mais, vai ter um pouquinho mais de destaque quando... não, Maurício, não! Isso é coisa do Scan, o Scan é problemático, tu viu? Mais pra frente vão fazer piada antissemita. Vai ter uma piada antissemita na cara. Tem racismo, tem antissemitismo, tem homofobia, tem tudo. Olha essa ideia do O bagulho. cara consegue impactar, não falando nada, só fazendo gesto. Exatamente. Não, eu só fui olhar pra ali, tá ligado? Ele olhou pro Maurício, tava tentando ver se o carro já ia sair. Não, é porque quando a gente fala da Cobain tem uma coisa que o Maurício não Só uma gostou. situação aqui, rapidinho. Então, o comentário da Cobain está chapado ou não, eu acho que é meio... Tanto faz. Não é tanto faz, é mais porque o modo como estava no mangá, no scan, Sim. no scan específico que todo mundo adora tirar graça com o Demônio do Futuro. Aliás, sobre a Cobain, né, eu até soltei quando eu tava assistindo, tipo, finalmente temos uma Sakura. Eu senti isso, não, no sentido de ela ter feito alguma coisa finalmente, tá ligado? Que foi aquela doidice de falarem que a Sakura não faz nada no início e aí vem a prova de Chunin. E aí foi uma das coisas que eu fiquei olhando assim. Continua não fazendo nada, mas enfim. Enfim, e aí eu fiquei olhando assim, Sakura? Beleza. Não, mas Cobain... a forma como a Cobain fez me surpreendeu. Foi bem diferente. Ela vai ser um personagem que a galera vai mudar de opinião, porque fica, nossa, ela fica chorando, mais pra frente... Inclusive as lágrimas dela perto do Denji foi algo que pra mim fez bastante sentido. Mais sentido do que ali dentro do oitavo andar. Porque realmente ela... Eu senti com ela, tá ligado? Ela tava coringando lá nessa parte, quando tava com o corpo do Denji. E aí, inclusive, detalhes do corpo do Arai, particularmente, né? Até porque faz o corte antes, né, de aparecer a Cobain lutando. Que detalhes do corpo do Arai, ele todo ali caído, todo torto, o buraco de bala realmente perceptível na testa dele. Eu fiquei, caraca, e que trauma que a Cobain deve ter sentido, né, cara? Ver o parceiro morrer bem na frente dela. E uma das coisas que eu achei estranho, eu não sei se com certeza isso acontece no mangá, mas eu não sei até que ponto isso faz parte de uma certa realidade. O Arai, ele toma o primeiro tiro na garganta, tá ligado? Ele deveria cair pra frente logo no primeiro tiro. E aí ele consegue ainda virar e ter reação suficiente pra ficar na frente da Cobain. E isso eu achei um pouco esquisito, não sei até que ponto isso tá tão real assim, porque pra mim ele já deveria ter morrido, pelo menos ter caído no primeiro tiro, tá ligado? Então, é que quando tu leva um tiro... Não sei, eu não sei. Eu não tive essa experiência. Eu não quero ter. Mas especialmente no lugar, a bala não tem a força cinética suficiente para te empurrar para frente. O que aconteceria, ele poderia cair para frente, seria mais pelo susto. Mas realmente pegando pela área em que ele levou o tiro, que foi mais ou menos aqui na jugular mesmo, ele ia sentir dor, só que ainda ia ficar operante. Ele não ia pra frente porque ele não tomou um soco. É como se um alfinete tivesse jogou, passou aqui. O último aí que pegou realmente no meio da testa, aí não tinha muito o que fazer. Não. Foi de base. Aí a gente F no chat. F no chat, foi de base o Arai. Fui comprar lá essa espada do rei destruído. Eu ia fazer uma outra piada, só que já não tá na época de fazer essa piada, então... Vou comprar um guardião lá. Não, eu ia fazer coisas relacionadas a LOL, mas enfim, porque seria maldade.
Mais maldade do que se encontra no scan. Então é melhor não. E aí, pois é, o anime continua, diga-se de passagem, a gente tem novamente, né, a Cobra agindo, os dois lá conseguindo fugir. E eu também achei um pouco esquisito, eu não sei se tem a ver com o fato de o Katana Man ele ser meio humano, meio demônio, né? Mas tipo, a marca da maldição só fica na jaqueta dele, tá ligado? Eu não vi a marca no corpo, eu não me lembro Marca de ter da visto. maldição? Como Sim, assim? a maldição que o Aki, Sim. da espada do Aki, né? Uhum. Quando o Aki usa Só ficou na jaqueta. Pois é. Que furou, realmente. Sim, exatamente. Só que tipo, foi do corpo pra jaqueta, tá ligado? Mas é que ele não é um Dante da vida que Devil May Cry que quando é empalado no meio, por algum motivo também regenera o sobretudo. Eu não sei porquê, sabe? É um fato. Então nisso ele vai se recuperar realmente no corpo dele. E a gente ainda vai ver mais do Katana Man, porque ele vai ser um personagem importante. Inclusive ele parte o dente no meio, assim, junto com o refém, o dito refém lá, viu? Caraca! Esse cara aqui é o teu parceiro? E se for? Cara ia pra carne moída. Dane-se! Fica ajoelhado mesmo. Ajoelho! Cadê? Sumiu! Convenhamos, ele é muito Ed. Não dá, ele é muito. é muito. Sou foda, eu sou catanamento, eu uso sobretudo preto, eu me corto. Não me conta. Caraca, que pesado. Vai que vira gatilho. O poderzinho dele, né? O golpe dele, que ele só vai rápido. É meio batido o negócio. O cara usa katana e faz isso, mas enfim. Nem são katanas direito, né? São facões. É um testado em cada mão. Testado.